A gente está conversando agora com a Simone Cisnando, que é chefe da divisão de imunização da Prefeitura de Petrópolis. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essa diferença aí quanto às vacinas disponíveis, né, no mundo. Olá, tudo bem, Simone? Como vai? Oi, Luciane, tudo bom? As Tudo pessoas bem? ainda têm muita dúvida, né, com relação às vacinas. Tem gente que acha até que não deve tomar. É importante a gente reforçar que precisa, sim, né? Explica para a gente quais são as diferenças entre as vacinas e quantas são as vacinas disponíveis hoje no mundo. Então, na fase 3 de testes, a gente tem 13 vacinas hoje no mundo, nessa fase 3, né? Que é quando apresenta a solicitação à agência reguladora, que no nosso caso é a Anvisa, né, no Brasil. Hoje, o que o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, apresenta para a gente de possibilidades de vacina a serem utilizadas logo de imediato no país, dependendo da regulamentação da Anvisa, é a Coronavac, do Instituto Butantan, e a vacina de Oxford, né, que seria em parceria com o Instituto Oswaldo Cruz, com a Fiocruz. Então, a diferença entre essas vacinas é só a forma mesmo da tecnologia de constituição. Uma pega a Coronavac do Butantan, ela pega o vírus inativado, é um vírus morto, incapaz de produzir a doença, né? Formula e lança e faz a vacina. Isso é lançado no nosso organismo para estimular a produção de anticorpos pelo nosso sistema imunológico, tá? A vacina de Oxford, em parceria com a Fiocruz, ela pega um vírus, no caso é um adenovírus, que é um vírus que já infecta o ser humano, ele é manipulado em laboratório, ele não pode causar infecção no ser humano. Dentro dele lança um pedacinho do RNA, que é o material genético do coronavírus, né? Constitui a vacina, mesma maneira, ela é lançada no nosso organismo para que o nosso sistema imunológico produza anticorpos. Então, as duas são de vírus inativado, de vírus morto, incapaz de causar coronavirose, né? De causar a Covid-19 na gente. Tá? Então, são duas vacinas muito seguras, porque são vacinas que já existem, a tecnologia, a forma de fabricação, já existem vacinas do Programa Nacional de Imunização. Né? A Coronavac, por exemplo, ela segue a mesma tecnologia da vacina da gripe, da influenza que a gente usa todo ano. A de Oxford é a mesma tecnologia da vacina de HPV, da vacina de hepatite B, que são vacinas, né, sabidamente seguras e que já utilizamos no dia a dia nas salas de vacinação. Explica para a gente com relação à eficácia. Até a Coronavac, semana passada, estava em torno de 70%, né, de eficácia. Aí hoje, terça-feira, dia 12 de janeiro, já saiu uma notícia falando que a eficácia dela caiu um pouquinho para 50%. Isso significa o quê para o leigo, aquela pessoa que não entende absolutamente nada sobre o assunto? Então, mais importante do que essa eficácia global, que é de 56%, se eu não me engano, é quem tomou a vacina e foi acometido pela doença, como que a doença se comportou nessa pessoa. O que é mais importante do que a eficácia global é a gente ver que 100% das pessoas que tomaram a vacina e contraíram o coronavírus, elas não foram internadas e não foram a óbito, o que é um ganho tremendo se a gente vê como é que está a realidade dos serviços de saúde, né, quase em colapso com a superlotação de pacientes com Covid, né? E só 20%, 80% tiveram casos leves, que nem necessitaram de assistência. Então, sim, você pode não estar 100% imunizado, você pode, assim, contrair a doença, mas o que os estudos mostram até o dia de hoje é que ninguém que tomou a Coronavac, né, internou, foi hospitalizado ou foi a óbito. Então, Então, é isso que a gente quer nesse momento, né? Não é acabar com a pandemia, até porque nós não temos doses de vacina para vacinar a população toda, né? Se a gente pensar em nível mundial. Mas a gente quer reduzir a hospitalização e reduzir a taxa de óbito, né? Acho que já é um ganho
tremendo, né? Ou seja, então, mesmo que caia um pouco com relação à eficácia, é importante ressaltar que a vacina é sim fundamental para que a pessoa não tenha sintomas graves e não interne e, lógico, não vá a óbito. Então, ela vai passar, ela pode até passar pelo vírus, mas ela vai passar como se ela não tivesse Forma branda de e uma ou até assintomático. de maneira assintomática. Aí, quando a gente fala de maneira assintomática, é importante reforçar que mesmo que a pessoa tome a vacina, ela tem que continuar com as medidas de distanciamento, com álcool em gel e também o uso de máscara. Não é isso? Com certeza, a pandemia não está perto do fim. A gente precisa reforçar, sim, é um pacto social, né? É um cuidando do outro. Então, não é porque eu tomei a vacina que eu sou profissional de saúde, eu vou ter direito à vacina, então eu não vou poder ir à rua sem máscara. Eu vou continuar usando máscara, eu vou continuar com isolamento social e eu vou continuar com a questão da higienização das mãos, né? Com água e sabão, com álcool gel, quando eu estiver na rua, porque eu tenho que proteger a minha comunidade, eu tenho que proteger o meu entorno. Por falar em impacto social, muita gente fala sobre o direito de cada um querer ou não tomar a vacina. Quando a pessoa diz que não quer tomar a vacina, ela pode prejudicar aquele todo que está se imunizando? Quando ela não toma vacina, ela tem mais risco de adoecer. Se ela tem mais risco de adoecer, ela vai transmitir. Ela ficando doente, ela vai estar transmitindo a doença, né? Foi o que aconteceu com o sarampo, né? Alguém não vacinado contraiu a doença e passou para pessoas imunodeprimidas que não podiam tomar a vacina, né? Para bebês que ainda não tinham idade para tomar a vacina. Então, se a gente toma a vacina, a gente tem menos risco de adoecer, então eu não vou ser transmissor. Então, eu estou protegendo a minha família, os meus comunicantes, né? A sociedade, de uma forma geral. Lembrando que o sarampo era uma doença que era erradicada no Brasil e veio à tona porque as pessoas Infelizmente, veio. começaram com essa história de que não poderiam, não queriam tomar vacina. Então, ou seja, Exatamente. esse direito é um direito entre aspas, né? Porque se a pessoa deixa de se imunizar, ela está prejudicando sim o todo. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa que é a grande fake news que roda, né, nesse período por que as pessoas inventaram que a vacina ela muda o DNA de quem toma? Eu, eu não sei te dizer porque eles inventaram isso, porque é muito descabido, né? É improvável, muito louco. Mas, assim, eu acredito que seja porque se ouviu dizer essa questão que eu te falei, pega o material genético do vírus, né? Insere, uma das vacinas faz isso, insere dentro de um outro, do adenovírus, no caso da vacina da Fiocruz, para que ele seja lançado no nosso organismo e o nosso organismo pense que você está recebendo um coronavírus e comece a produção de anticorpos. E aí começam as fake news, porque o movimento antivacina não quer morrer, né? Ele quer ficar, e começa a querer confundir a cabeça da população. Então, como fala em material genético, o RNA é o material genético do vírus e o DNA é o nosso, né? Então, se mudou o DNA do vírus, do adenovírus, vai mudar o nosso DNA, entendeu? Mas, assim, sentido nenhum. Isso não existe. Sentido nenhum. A vacina de HPV e de hepatite B nunca mutou o DNA de ninguém, não mudou a cor dos nossos olhos, do nosso cabelo. Estamos Quem vai aqui, virar não jacaré? sofremos mutações nenhuma por conta da vacina. Estamos aqui, graças a Deus, saudáveis, protegidas das doenças, e é isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que reforçar com a população. Leia fontes seguras, né? Vá em sites seguros, pega a informação, né, de uma pessoa esclarecida, não do leigo, né? Fake news é um atraso, é um retrocesso, e a globalização, as redes sociais, infelizmente, né, trazem benefícios, mas também prejudicam, né, a sociedade. E eu acho assim, eu vejo como um crime, né? Vacina salva milhões de vidas por ano. Então, acho que a gente tem que focar nesse pensamento e se vacinar. Eu vou tomar a que chegar. Não tenho preferência. Eu vou me proteger, eu vou proteger minha família que não vai ter direito à vacina. Na minha casa só eu vou tomar. Então eu vou fazer a minha parte e espero que todos que tenham direito à vacina façam
a sua parte também. Então, os primeiros grupos seriam quais? Seriam os profissionais de Ah, saúde? Isso, profissionais de saúde, os idosos acima de 75 anos, os idosos asilados a partir dos 60, porque como eles vivem, né, em comunidade, são muitos juntos, eles têm mais risco de adoecer. Então, os idosos asilados a partir dos 60 já vão entrar na primeira fase. E população indígena que nós não temos, mas temos uma população quilombola pequena, e essa população quilombola também vai ser contemplada na primeira fase da campanha. E você já tem uma previsão com relação a como isso vai acontecer, quando e como isso vai acontecer em Petrópolis? Quando não, porque na verdade nós dependemos do calendário do Ministério da Saúde, né? Que a vacina é fornecida pelo Ministério, ela repassa aos estados e os estados repassam aos municípios. Então, a gente depende primeiro da legalização da vacina pela Anvisa, a Anvisa liberando a vacina, lembrando que ainda não tem vacina liberada, né, pela Anvisa. A gente vai, aí eu acredito que o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, vai liberar um calendário e aí a gente possa trabalhar com uma data. Não adianta eu falar que final de janeiro, a gente não tem certeza, né? Então, a gente está na expectativa. Estamos nos organizando, né, programando ações para evitar aglomeração nas unidades, pensando em algumas estratégias. Estamos tendo várias reuniões, mas a gente está aguardando mesmo o calendário nacional para poder liberar as ações já com datas programadas, todas certinhas. Perfeito, Simone. Eu quero agradecer pela sua participação. A gente está torcendo também. Quando tiver a possibilidade de tomar a vacina, também vou tomar a vacina, porque todo mundo tem que se vacinar, todo mundo está aí nessa responsabilidade social, tem que usar máscara sim, mesmo que a pessoa já tenha se contaminado, continue usando máscara, continue usando álcool em gel, continue fazendo distanciamento, porque é uma questão de civilidade mesmo, e a gente tem que contribuir todo mundo junto para que essa pandemia acabe o mais rapidamente possível. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Nada. Prazer, Luciane. Tchau. Tchau.